Hoje eu vou falar algo que vai mudar completamente a forma que você que está assistindo se comunica. Como que você pode fazer para contar super histórias, histórias tão envolventes que as pessoas vão fazer fila para ouvir o que você tem a dizer? Como ser uma pessoa tão interessante que toda vez que você conta algo, que você utiliza o seu storytelling, as pessoas se levantam para bater palma para sua história e ficam muito interessadas. Aquele vídeo no YouTube que chamou tanto a sua atenção, aquela entrevista que parece que a pessoa é super simpática, aquele cara ou aquela mulher que consegue cativar um monte de pessoa pela forma eloquente com que ela conta uma história. Imagine contar histórias tão poderosas que as pessoas vão parar o que elas estiverem fazendo para escutar você. Essa é a promessa desse vídeo de hoje em apenas 9 minutos. E não é só uma promessa porque ela vai se tornar realidade. Prazer, Michael Dias, e chegou a hora de você aprender como contar super histórias. E antes de você achar que storytelling é coisa de coach, de picareta, de político, relaxa, calma. Respira aqui comigo. E storytelling é uma das principais habilidades de líderes, de pessoas cativantes. E eu vou te falar de forma simples, sem blá blá blá, sem linguagem ultra técnica, como que você pode contar super histórias. A gente vai ver agora o exemplo do John Krasinski. Vamos ver nessa entrevista o como ele conta uma história de forma curta, simples, direta, de uma forma tão envolvente, e através disso a gente vai construir o nosso argumento de como contar histórias impactantes. Presta atenção agora no vídeo. And as soon as the car left the driveway of the school, I said, I'm moving to New York and I'm going to be an actor. And my mom paused for probably a half a second and she said, great, go do it. The only thing I ask you is in 2.5 or 3 years, if you don't have any sense that this is going to happen, we used to fish as kids, so she was like, if you don't get a nibble or a bite in 2.5 or 3 years, you have to make me one promise. And I said, what? And she said, you got to pull yourself out because as your mother, you can't ask me to tell you to give up on your dreams. And I said, that's so profound and yes, fair. Cut to 2.5 years later, I was like, so I'm out. This is terrible. It's so scary. This is the worst. Waiting tables, not as fun as they say. And she said, you know, it's September. Just wait it out. Just wait till the end of the year. Don't give up just yet. I was telling her to come get me. And 3 weeks later, I got the office. Wow. Aqui, ele não resumiu a história. Ele não simplesmente chegou e falou, ok, tudo bem, cheguei, conheci, perguntou quem era minha esposa, falei que era ela. Não, ele colocou você dentro do momento, ele descreveu o cenário. Ele fez você entrar na história de tal forma que ele eleva o tom de voz, ele fala, what? You? Você? Como assim? E ele usa expressões para que essa história fique envolvente. Então vamos ver pelo menos 5 formas da gente contar histórias tão envolventes, utilizar um storytelling tão potente quanto o que ele fez. Vamos pro primeiro então. Toda boa ideia, toda boa história começa com uma imagem clara. Você precisa fazer com que a pessoa que esteja te escutando visualize, imagine o cenário. Não chega com um dia desses. Não. Eu estava na minha casa, sentado no sofá, enquanto eu estava passando Bom Dia e Companhia com a janela aberta e um passarinho pousou no meu ombro. Dê detalhes vívidos. Descreva uma imagem clara para que a pessoa consiga imaginar. Se você quer que a pessoa sinta o gosto de algo, descreva. Sabe, aquele dia estava 45 graus e eu me lembro de pegar um copo com gelo, com uma coca gelada, que quando ela encostou na língua deu até um arrepio de tão saborosa que ela estava. Conseguiu sentir o gosto da coca? Conseguiu imaginar o cenário? Essa é a primeira dica para um storytelling de respeito, um storytelling que vai transformar você. Agora a segunda dica. Depois que você descreveu o local, o ambiente, descreva o que você estava fazendo. No caso, no exemplo da Coca-Cola, além de escrever que o dia estava quente, que estava gelada, eu descrevi que eu estava sentado numa mesa e aí nesse momento eu estava lendo um livro. E aí você pode colocar outros detalhes. Enquanto eu li esse livro, me deu uma sede, me deu vontade de tomar uma coca. Ou, usando o exemplo do rapaz, ele fala que ele estava lá para fazer uma filmagem. Então, depois de deixar o cenário bem claro, de descrever detalhes que a pessoa consiga se teletransportar para lá, diga o que você estava fazendo nesse cenário, como você foi para lá, por que isso é relevante. Quando você faz isso, você, além de deixar a pessoa dentro da história, você começa a fazer a pessoa desenvolver empatia por você. Isso vai ativar conexões no teu cérebro, que vai fazer você ver que aquela situação é plausível, é real e vai gerar uma das principais necessidades para que uma história seja interessante, que é a curiosidade. Terceiro ponto para que o seu storytelling seja ainda mais vívido. Descrever o cenário, descrever o que você estava fazendo, agora dê detalhes. Você estava se sentindo, no que você estava pensando. Torne isso real. Em vez de falar, por exemplo, poxa, eu estava cansado, fala, na minha mente
só conseguia pensar em uma coisa: eu não vejo a hora de deitar na minha cama e descansar. Mostre na história como se a pessoa estivesse dentro da tua cabeça. Os seus pensamentos, os seus medos, os seus receios. Filmes de Hollywood, anime, várias outras obras, elas fazem você enxergar, de certa forma, o que aquela pessoa está pensando, como se você fosse a vozinha na cabeça dessa pessoa. E isso faz com que, quando você conte a história para alguém e descreva como você se sentia e o que você pensava nesse momento, que ela consiga olhar e fazer um julgamento. Será que eu me senti assim? Como eu me sentiria? O que eu pensaria nessa situação? E isso vai ajudar a sua história a ter um poder muito mais impactante que você talvez nunca tenha imaginado. Só toma cuidado que às vezes quando a gente quer descrever os nossos pensamentos, a gente tende a entrar numa linha muito soberana ou muito lúcida, erudita, tipo, nesse momento eu pensei que essa circunstância poderia me ajudar no crescimento profissional. Convenhamos, né? Vai te catar. Ninguém pensa desse jeito. Você não chega quando o cara te coloca um cheque de 1 milhão e fala se você está disposto a aceitar essa oferta de trabalho e fala, na sua mente, deveras, eu fico estupefacto com a oportunidade, talvez deveria aceitá-la. Você pensa assim, PQP, cara, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou comprar minha casa, eu vou viajar, eu vou pro Japão! E isso deixa a história mais real. Diga pensamentos reais, digam coisas que realmente estão dentro da sua cabeça, tá? Não vai querer dar uma de erudito aí que sua história vai ficar super desinteressante. Quarto ponto para sua história ser interessante, descreva as emoções. Diferente dos pensamentos, quando a gente descreve emoções, não basta só falar, então eu fiquei bravo. Ai, não me diga. Fala assim, minhas mãos suavam, o suor começou a escorrer no meu olho. E eu só conseguia pensar, o que eu vou fazer? Minha mão começava a tremer, minha barriga começava a doer, e quando eu olhava aquela pessoa, já estava fechando a minha mão. Descreva as emoções, demonstre as emoções, bata na mesa se for necessário, mostre se você estava muito feliz ou se você estava triste, a ponto de que até sua respiração ficava mais suave. Enquanto a lágrima escolhia do teu rosto. Seja teatral na explicação. Isso vai deixar suas histórias muito mais interessantes. E por último, quinta dica, descreva com riqueza de detalhes os diálogos da sua história. Em vez de falar, por exemplo, o seu chefe ficou bravo. Fala assim, ele parou, olhou pra mim e falou, esse projeto tá uma bosta. Inadmissível. E naquele momento eu olhei pra ele e falei, faz você então, seu trouxa. Aqui eu tô exagerando, mas descreva como foi o diálogo. Junte os pensamentos, as emoções, o cenário com o que ele disse. Quando você fala exatamente as frases, coloca um pouco de emoção na fala e no diálogo dos personagens, a sua história fica vívida, real, verossímil. A gente consegue olhar e perceber que essa história realmente aconteceu e de que ela é importante para quem está escutando. Então, se fôssemos resumir aqui os 5 pontos, diga onde você estava e como estava esse cenário, diga o que você estava fazendo dentro desse cenário, como você se sentia dentro desse cenário, descreva as emoções, os toques e afins desse cenário e, por último, os diálogos que acontecem nesse cenário. Se você conseguir amarrar e costurar muito bem todas essas etapas, você vai ter um storytelling de respeito e vai contar uma história que, meu amigo, vou falar pra você, as pessoas vão se apaixonar por tudo que você conta. E sabe qual é o melhor storytelling de todos? É quando você assiste esse vídeo, olha e fala, cara, eu tenho muito ainda a aprender sobre oratória, muito a aprender sobre comunicação, muito a aprender sobre storytelling. E aí você percebe que ter visto esse vídeo ajudou você a ser um comunicador um pouco melhor, que o meu canal tem mais de 50 vídeos sobre oratória para poder ajudar você a se desenvolver. E aí eu chego, olho para você no fundo dos teus olhos, usando a técnica de storytelling de descrever um diálogo e digo, dá para ficar melhor. Porque o meu curso de R$397, de R$197, ele está hoje por R$97, curso gravado de oratória, oratória densa, oratória de gente grande. Toca o link aqui na descrição se esse vídeo fez sentido pra você. Se eu te ajudei, meu amigo, é mais barato que comprar 2 Big Mac. Vai lá, aprenda não só a contar histórias, mas a vender, se conectar, a identificar o perfil de outras pessoas e se tornar um comunicador de milhões. Gostou desse vídeo? Se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual das técnicas mais te ajudou a ter um storytelling de respeito. E depois que virar aluno do curso, comenta aqui como ele transformou sua vida. Vejo você no próximo vídeo.